No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, transmissão simultânea TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet, tvguarulhos3.com.br. Manhã de quarta-feira, 27 de maio de 2015, participe 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do Radar 995076900. E atenção, uma notícia internacional que vai repercutir muito no Brasil, principalmente. Bom dia, Carlos Armani. Bom dia, Pedro Notaro. A polícia da Suíça prendeu na madrugada desta quarta-feira em um dos hotéis de Zurique pelo menos 6 dirigentes da FIFA sob acusação de corrupção. De acordo com o New York Times, a ação dos suíços foi movida por um pedido de autoridades americanas. Os suspeitos poderão ser extraditados para os Estados Unidos. O Departamento Federal de Justiça suíço informou que está questionando 10 dirigentes sobre a votação para a escolha das sedes das Copas de 2018 e 2022. Uma nota oficial da Advocacia Geral do país informou que procedimentos criminais foram abertos sobre o caso. O Departamento de Justiça americano confirmou que o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foi um dos detidos. Delegados de quase todas as federações de futebol estão em Zurique para o Congresso da FIFA, marcado para esta sexta-feira, no qual o Joseph Blatter tentaria buscar seu 5º mandato como presidente da entidade. O único detido identificado até o momento é Jeffrey Webb, presidente da CONCACAF, Confederação das Américas Centro e do Norte. O porta-voz da FIFA, o Walter de Gregório, aquele bem conhecido aqui no Brasil, disse que Blatter não está entre os acusados. Ele não está envolvido de modo algum, disse. Segundo o jornal, as acusações baseadas numa investigação do FBI, que começou em 2011, apontam corrupção generalizada na FIFA nas últimas 2 décadas, envolvendo a disputa pelo direito de sediar as Copas da Rússia 2018 e Catar 2022. Além de contratos de marketing e televisionamento, o rival de Blatter na eleição, o príncipe saudita Ali bin Hussein, comentou para a emissora inglesa BBC: hoje é um dia triste para o futebol. É uma história em andamento cujos detalhes estão ainda aparecendo. Corrupção na FIFA, mas a suspeita já era né? O que me deu a entender foi que as autoridades norte-americanas que tomaram a iniciativa, né? Alguém entregou lá porque envolve a Trafic, né? Olha lá, Alberto. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Sim, parece que foi uma espécie de delação premiada. Entre eles está o empresário proprietário da Trafic, que teria delatado ou iniciado essa investigação. Houve até uma época que se falava do envolvimento da máfia russa, né? Vocês devem lembrar de um repórter inglês que fez bastante escândalo quando acusou o Teixeira de corrupção. Vocês devem lembrar disso. Lembro. A Record fez uma matéria violenta na época, mostrando. Foi daí que Teixeira começou a cair, né? Porque ele dizia: enquanto sair na Record, não tô nem aí. Só me preocupo com a Globo. Aí o dia que a Globo resolveu. Agora se preocupe que está nos Estados Unidos com o FBI. Né? Aí deve doer, hein? No Brasil nós temos também isso, né? Que é. Delação premiada, né? Não, que é prioridade para transmitir os jogos, Copa do Mundo. Não, corrupção do futebol, imagina. Não tem. Não, que é isso. Bom, lógico que não. E ontem, sessão na Câmara Municipal de Guarulhos foi aberta e encerrada no golpe de vista. Não havia interesse político na realização da sessão. Até porque a oposição pretendia apresentar 2 CPIs, a dos pombos e a do show da Paula Fernandes. Daqui a pouco nós vamos comentar mais a respeito. Vamos ver as manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: Câmara rejeita Distritão e impõe maior derrota de Cunha na casa. Eu vou discordar da Folha de São Paulo. A Câmara ontem rejeitou o Distritão, o Distrital misto, rejeitou tudo.
Para mim foi uma derrota da sociedade, porque tanto que a sociedade clama por reforma política, Verdade. e na verdade as raposas que estão lá no galinheiro não querem mudança nenhuma. Do jeito que está, né? vai continuar do jeito que está. Nem tá bom do jeito que Talvez não haja coligação na proporcional. Já estou começando a duvidar também, viu? É. Estou achando que vai vir a ler tudo como era. Depois mais pra frente a gente pensa. Por enquanto, só anunciaram o fim da coligação proporcional de partidos. Mas ontem enterraram todas as possibilidades de reformas. Repito, distrital, distrital misto e distritão. Senado aprova restrições em abono e seguro-desemprego. Ex-diretor da Petrobras é condenado a 5 anos de prisão. Cerveró, né? Condenação de ex-dono do Banco Santos é anulada. Já tem esperança para o Cerveró, né? O tempo vai. Alckmin só atinge 13 das 30 metas para água e esgoto. Governador Alckmin também. Estava vendo uma matéria agora de manhã mostrando o metrô no México. Sim. E o metrô no Brasil. Né? Tinha uma estação aqui da linha 4, que era para ser inaugurada em 2001. Ainda faltam 4 estações. Assim vai o nosso metrô. O Estado de São Paulo destaca: deputados rejeitam distritão. Cunha sofre dupla derrota. Eu repito, quem sofreu foi a sociedade. Não tem reforma política nenhuma. Mas é uma briguinha entre eles lá, né? Não estão preocupados com o povo, não. BNDES terá 10 bilhões do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Quer dizer, os trabalhadores vão emprestar dinheiro para o BNDES. Sempre foi assim, né? Supremo manda banco mostrar acordo com o JBS, é o frigorífico, né? Friboi. Friboi, mano. Friboi? Tem boi na linha? Tem boi na linha. Tem boi na linha. Além de boi, tem outras coisas na linha, você vai ver. Prazo para renovar FIES vai até 30 de junho. Só prazo, né? Mandando prazo. Financiamento que é bom, né? Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos destaca: roubos crescem 72% no primeiro quadrimestre. Esses o que registram os roubos, né? Imagina que nem vai na delegacia. A maioria não vai. Handebol de Guarulhos goleia Campineira. Sindicato dos condutores ameaça greve. Sindicato que é presidido pelo vereador Brinquinho, do PT, que está rompido com o governo Almeida, né? Foi retalhado na sexta-feira. Vila Barro está há 12 dias sem água. Caramba. Esse problema, a Sabesp diminuiu a pressão para Guarulhos, né? E, consequentemente, muitos bairros nas regiões altas de Guarulhos estão sofrendo com a falta de água. E ontem, vamos aqui reafirmar que não houve sessão na Câmara Municipal. O presidente Jesus observou, num golpe de vista, que não havia um número mínimo de vereadores presentes, às 14 horas e 2 minutos, né, Roberto? Exatamente. Aí eu acabei conversando com Jesus, perguntando o motivo. Ele disse que simplesmente foi falta de quórum, mas que os vereadores deveriam estar ali às 2 horas efetivamente. Eu perguntei se na próxima quinta-feira ele vai agir da mesma forma. Né? Ele deu uma certa vacilada, mas o medo de todos ali, na verdade, Pedro, seria, de repente, alguns mais retalhados ou alguns mais chorosos pudessem repercutir essa mágoa nos microfones da Câmara. Estavam presentes, os vereadores retalhados estavam em plenário. E você poderia haver no olhar de alguns que a mágoa estava um tanto quanto forte. Entendimentos. Roberto Angelical, ultimamente, né? Falando com Jesus. Na coisa perto ele fala com Jesus. Jesus está lá em cima, no 4º andar. Agora, a notícia que surpreendeu ontem, Arnone e Roberto, que o vereador Celestino está tentando obter a cópia do contrato dos pombos, né? Ele requereu a cópia oficialmente e não foi atendido. Ele tentou dar vista no processo, no contrato, não foi atendido. Ele promete entrar hoje com um mandado de segurança para que a Secretaria de Educação mostre o contrato. Mas eles não querem mostrar o contrato do pombo? Não sei. E nós ficamos sabendo ontem, né, Pedro, através de uma fonte, que o Carlão Derman está tão impressionado com a eficácia dessa empresa. Não acredito. O Carlão Derman estaria querendo contratar para a saúde também, para pôr no posto de saúde. É verdade. Não acredito. Eu não acredito. A informação do próprio secretário. Não é o secretário da irmã? Não, e secretário Moacir. Quero ver o Derman falar isso. Eu quero ver o cara Derman falar. Não, põe o pombo, Felipe. Esse pombo não é do Quero ver, eu vou entrevistar o Derman hoje. Solta.
Olha como tá forte o pombo. Tá forte. O pombo tá nervoso também. Cadê o contrato do pombo? Peguem o pombo. Peguem o contrato. Montam assalpão. Bom, deixa eu me O falar. arapuca, como a gente usava de primeiro, né? Montam um arapuca, um assalpão. Alçapão foi nós, né? Alçapão, Antigo, hein? Você coloca lá dentro uma pombinha bonitinha e os outros pombos pula tudo dentro. Bom, eu vou conversar daqui a pouco com o vereador Tico Emerson, que tem críticas ao esporte de Guarulhos. E ontem o secretário Wagner Freitas, de esportes, entrou em contato comigo, disse que hoje não seria possível, mas que hoje é dia do desafio, né? É aquela famosa data, né? Mas que amanhã... vai participar? Sim, pelo que eu entendi, sim. Não. E que ele deve participar amanhã aqui do Radar de Notícias. Vamos saber afinal. Eu acho, sinceramente, que o Wagner Freitas está criando uma situação. Perdão, está criando uma situação Para ser demitido. para ser demitido, para sair como vítima. Lógico. Né? Muita gente acredita nessa teoria e as atitudes últimas do secretário têm tendido para esse lado. É. Vamos conversar com o vereador Tico Emerson e voltaremos em seguida. Radar de Notícias. 102,5. Imprensa FM. Horas e 13 minutos, 7h13, Radar de Notícias ao vivo, participe, 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do Radar, mande sua mensagem, seu WhatsApp, 99517-6900. É o deputado Alencar que está pelos bastidores, hein? Já, daqui a pouco, o deputado Alencar do PT de Guarulhos. Conosco aqui no estúdio, o vereador Tico Emerson, que está no exercício da vereança, pelo PT do B, é isso, vereador Tico? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Noni. Bom dia, Roberto Samuel. E bom dia a todos os ouvintes aqui do Radar, toda a cidade de Guarulhos. Estamos, sim, exercendo a função de vereador hoje há 3 meses, né? Estamos exercendo no lugar do vereador Lamé, que assumiu a Secretaria do Trabalho como secretário. Estamos lá à disposição do povo. Bom, vereador Tico Emerson, nós conversamos ontem por telefone. O que aconteceu com o esporte amador nesse final de semana? Olha, Pedro, eu gostaria de deixar claro, especificamente, voltado para o lado do futebol da cidade, que eu já milito há muitos anos como presidente da Liga de Futebol Amador da cidade de Guarulhos, que nós fomos pegos de surpresa, né? Na última sexta-feira, recebemos uma ligação de um funcionário da Secretaria de Esportes que cuida da agenda dos próprios municipais, né? E ele, na sexta-feira, 13h, ele havia dito que foi tido uma determinação do secretário para não se usar os próprios municipais, né? E nós fomos tão pegos de surpresa que nós já estávamos com toda a cronologia, com a programação montada para o final de semana, para o campeonato. Campeonato esse disputado na cidade de Guarulhos, campeonato oficial, que o campeão e o vice representa a cidade de Guarulhos no campeonato amador do estado, organizado pela Federação Paulista, né? E aí eu, naquele momento, entrei em contato com o secretário Wagner Freitas. Ele fez a colocação para mim que seria por problemas de hora extra dos funcionários. Perguntei para ele se eu poderia tentar intervir em algo junto ao governo, por ter um relacionamento bom no governo. Ele falou que eu iria ajudar muito ele se eu fizesse isso. Procurei o secretário Benê, secretário de governo. O Benê disse que eu procurei o Benê por volta de umas 15 horas, ele disse que até umas 5 horas ele me daria uma solução. E realmente me deu. Quando foi por volta de 5h15, o Benê fez contato com esse vereador, dizendo que tinha autorizado 280 horas extra para aquela pasta. E aí eu, imediato, entrei em contato com o Wagner, e o Wagner falou que não, que ele não iria abrir, que já estava decidido, né? A boleminha. Já estava decidido que ele não iria abrir o próprio municipal, e eu disse para ele, olha, Wagner, eu penso que não é assim que funciona. E ele falou, não é apenas 280 horas que deve para a secretaria, deve muito mais. Eu disse para ele, você deveria então ter me comunicado. Se fosse para resolver o problema de toda a secretaria, Exato. Eu iria lá para fazer um diálogo para resolver o problema de toda a secretaria. Mas deixa o dito, as 280 horas, de repente, poderia resolver o problema do final de semana. Sim. E esse vereador se colocaria à disposição dele para ir fazer frente junto com ele
para tentar encaminhar as demandas do esporte. Certo. Que ele, com certeza, ele pode sempre contar com esse vereador para isso. Esse vereador sempre foi ligado ao E esporte mesmo da assim cidade. ele não abriu os estádios no final de semana. Não abriu os estádios. Temos informações que a Ponte Grande houve atividades na Ponte Grande, né? Então eu também enxergo que se pôde para um, por que não pôde para outros, né? Disseram que arrombaram os cadeados em alguns Isso. lugares. Também tem informação que tanto no Cícero Miranda quanto no Oswaldo de Carlos teve esse problema de arrombamento de cadeados e sei lá, eu trato isso com muita tristeza, né? Eu enxergo que o esporte amador da cidade não precisa disso. O esporte amador da cidade, eu enxergo que aqueles que são abnegados, apaixonados pelo esporte amador de nossa cidade, temos que nos abraçar, junto com o próprio secretário Wagner Freitas. Ele sabe que ele pode contar com esse vereador para as demandas que for necessárias do esporte. Então, eu deixo uma clareza muito grande aqui, que trouxe muita indignação, principalmente, especificamente, para os futebolistas de nossa cidade. Mas, vereador Tico Emerson, o senhor deve ter comunicado ao secretário Benê de Governo a posição do secretário Wagner Freitas. Olha, ele não concordou, e aí? O secretário Benê, inclusive, ele fez o comunicado posterior, que eu comuniquei isso realmente para ele. Ele falou que dependia do secretário Wagner para as praças de esportes estar em atividades. Faltou uma decisão superior, né? Pode falar. Com certeza. Isso não seria falta de, essencialmente, de dinheiro à pasta? Ou seria muito mais do que isso, vereador? Olha, eu enxergo assim, já em todos os anos a gente acompanhando, relacionado até o próprio orçamento da Secretaria de Esportes, a gente entende também que está diminuindo o orçamento da Secretaria de Esportes, né? E nós queremos defender ao contrário, nós queremos defender que aumente o orçamento da Secretaria de Esportes. É necessário ter um orçamento mais justo para o esportista da cidade, né? Eu quero também aqui deixar claro que eu não tenho nada contra o secretário Wagner Freitas. Eu tenho totalmente contra o que aconteceu nesse último final de semana. Foi um desrespeito com o futebol amador de nossa cidade. Total. E deixar claro também que o secretário Wagner, no que ele necessitar desse vereador, enquanto eu estiver no exercício do mandato, que ele pode contar com a gente para que possamos juntos nos abraçar para o crescimento do esporte de nossa cidade. Agora, eu não posso entender que atitudes sejam tomadas de forma arbitrária. Vereador Tico Emerson, e o próximo final de semana? Como é que fica? Então, já até trouxe esse documento aqui, Pedro. No dia de ontem, que eu enxergo que o secretário Wagner poderia ter feito isso a semana passada, no dia de ontem, ele entregou um documento dizendo que os próprios municipais, enquanto não resolver o problema da questão das horas extras, não estará autorizado para ser usado. Quer dizer, continua fechado? Continuará fechado. Eu quero deixar claro que... O senhor recebeu um ofício, a União das Ligas, né, que o senhor representa, informando que enquanto as horas extras não forem resolvidas, não haverá atividades nos próprios municipais. Isso mesmo. E aí, o senhor vai despachar com o prefeito? O que vai fazer? Vou. Irei procurar o governo. Inclusive, quero deixar claro também, Pedro, que... Data de ontem. Eu, no dia de hoje, eu irei protocolar na Câmara Municipal pedido da relação de hora extra da Secretaria de Esportes. Quero saber detalhe por detalhe de todos os funcionários da Secretaria, daquela pasta que ganha as horas extras, porque... Eu não quero estar fazendo discussão com o secretário Wagner Freitas da parte administrativa da secretaria. Eu quero fazer a discussão com ele da parte de campo. Eu quero fazer a discussão das pessoas que estão nos próprios municipais de final de semana. Vereador, não existe banco de horas, de escala? Como é que funciona? Penso que sim, né? Também tenho uma sugestão, se caso... porque eu enxergo, Pedro, que nós temos que aprender a trabalhar com deficiência também. O país hoje sinaliza uma crise financeira, então nós temos que aprender a trabalhar com a crise financeira. Concordo. Nós precisamos, o secretário Wagner, ele tem pessoas lá assessorado por ele, que de repente poderia ir por finais de semana nos estádios. Ele tem assessor comissionado para isso. Qual a ligação dele com o esporte? Ele tem conhecimento do esporte de Guarulhos, quer dizer, ele
ele era locutor de rodeio, mas ele conhece o esporte de Guarulhos. O senhor tem conhecimento disso? Olha, Roberto, eu posso dizer para você dos tratos que eu fiz com o secretário Wagner Freitas ao longo desses 2 anos e meio que ele está na frente da pasta, ele sempre demonstrou muita sabedoria relacionada ao esporte da cidade. Inclusive, quero deixar claro aqui que esses 2 anos que já se antecederam ele como secretário, ele na parte que ele pôde, ele ajudou a entidade chamada Liga de Futebol Amador de Guarulhos, a parte que ele pôde ajudando com a arbitragem. Esses 2 anos eu não posso negar que ele ajudou sim, entendeu? Só que, infelizmente, esse ano ele já sinalizou que não poderá ajudar por queda de orçamento. E queda de orçamento ou queda de braço, vereador? Olha Estou em dúvida, hein? Essa discussão, Pedro, é uma discussão que eu não quero entrar. Eu quero levantar a bandeira do esporte. Tá certo. Eu quero que o esporte cresça cada dia mais, Se não o que senhor ele me regrida. permite dizer, o senhor tem que despachar isso com o prefeito. Sim. O senhor tem que despachar isso com o prefeito. Eu, inclusive, quero deixar claro que saindo daqui hoje eu tenho uma reunião com o secretário Vitor Kleber, que eu vou pedir a administração, vou pedir esclarecimento para ele de toda a pasta da Secretaria de Esportes, de quem, funcionário por funcionário que recebe hora extra, o porquê a Secretaria de Esportes. Porque eu entendo, Pedro, por trabalhar nos finais de semana, tem que se haver uma viabilidade relacionada às horas extras para os funcionários de lá. Eu entendo que necessite. Existe escala, existe banco de horas. Existe escala, alguns funcionários existem comissionados para isso. Funcionários que devem trabalhar efetivamente nos finais de semana podem ter a folga durante a semana. Se o senhor me permite observar, de certa maneira o senhor está sendo usado, a sua união está sendo usada como uma chantagem. Não é? Eu posso dizer para você que os esportistas de nossa cidade não vão ser usados não, Pedro. Os esportistas de nossa cidade, inclusive, estão fazendo uma mobilização. Eles já até disseram para esse vereador que eles queriam, no dia de ontem, eles queriam lotar um ônibus para ir para a porta da Secretaria de Esportes. Eu falei, as coisas não funcionam dessa maneira, nós temos que tratar as coisas com diálogo. Bom, eu acho que o senhor, no exercício da vereança, tem que despachar com o prefeito. Sim, sem dúvida, e é o que faremos, Pedro. Tá, okay. Não mediremos esforços para poder resolver o problema especificamente da Secretaria de Esportes e, é claro, de toda a cidade do que for necessário. Não é porque esse vereador milita na área de esportes que nós não vamos tocar outras demandas. Havia uma final de campeonato marcada, não é isso? Pelo que me consta, sim, era uma outra entidade que eu não tenho ligação, mas pelo que me consta... Final de campeonato. Que houve a final, né? Houve. Que houve a final. Vou pedir uma parte, as informações do repórter Rodrigo Souza. Bom dia. Bom dia, Pedro, ao vereador Tico Emerson, Roberto Samuel e a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Ô Pedro, aquela viagem que eu fiquei de fazer hoje entre o terminal São João e o terminal Vila Galvão, no novo BRT aí, para informar, né, até a população como vai funcionar esse serviço aí, ela vai ter que ser adiada, Pedro. Eu cheguei aqui no terminal por volta de 10 para 6 da manhã e até o momento nenhum BRT apareceu por aqui. Eu conversei com um dos funcionários da Vila Galvão aqui para saber o motivo, ele não soube informar. Ele falou apenas que até o momento nenhum ônibus deu entrada aqui no terminal. Mas eu consegui em off, Pedro, com um dos funcionários aqui da Socican, que o não funcionamento desse ônibus hoje está relacionado com um problema que está tendo na garagem. Esse funcionário me informou o seguinte: os motoristas que dirigem esse BRT, eles precisam da categoria D, Pedro. E segundo esses motoristas, eles não estão recebendo nenhum adicional por isso. E segundo a informação que eu tive, eu não consegui confirmar ainda, parece que o sindicato bloqueou a saída desses ônibus da garagem, Pedro. Seria o Sindicato dos Condutores, liderado pelo vereador Brinquinho do PT, que foi retalhado pelo governo, é isso? Exatamente. Como a garagem dos ônibus fica aqui próxima, aqui ao Lavras, eu vou dar uma corrida até lá para tentar confirmar essa informação. Obrigado, Rodrigo. Você me lembrou uma piada, depois te conta, mas você foi fazer uma reportagem e descobriu um furo maior ainda. É verdade. Né? Mas... Ontem eu estava conversando com alguns pirueiros, eles falaram uma coisa interessante. Eles disseram o seguinte... Não é pirueiros, micreiros. Micreiros, né? Os pirueiros ficar muito mais marcado. Para encher aquele ônibus? Não, ele falou o seguinte, para esvaziar aquele ônibus. Também. Imagine um ônibus daquele chegar no lotado, no terminal, quantos micro-ônibus serão necessários para espalhar? 280 passageiros? Exatamente. É muito micro-ônibus. Está havendo uma crise política em Guarulhos, hein? Perceptível. Obrigado, vereador Tico Emerson. Tem algo a finalizar? Eu tenho sim, eu gostaria de aproveitar o espaço para dizer para toda a cidade de Guarulhos que pode contar com esse vereador, estou à disposição. Gostaria de deixar aqui o nosso e-mail, o nosso Facebook. O Facebook é vereador Tico Emerson. Certo. O nosso e-mail é ticoemerson@câmara.sp, @câmaraguarulhos.sp.gov.br.
E dizer, ô Pedro, que os esportistas dessa cidade, eles podem ter certeza que eu já recebi várias ligações dos esportistas, eles dizendo que não queria entender que eu virei vereador e iríamos deixar de lado essas questões. Não, eu acho que é o contrário. Viramos vereador e assim vamos batalhar cada dia mais pelo esporte de nossa cidade. O Esporte Guarulhos tinha o vereador Edson Davi, né, como padrinho. Eu vejo que o senhor atua nessa área, é bom. Eu vejo o ex-atleta olímpico Wilson Davi também, também atua nessa área de esporte. Precisamos de militantes mesmo nessa área de esporte. O esporte já foi uma referência em Guarulhos, né? Quero até deixar claro aqui que eu já, ao longo de 15 anos, sou presidente da Liga de Futebol da cidade de Guarulhos, sou professor de educação física, então tenho propriedade para falar a respeito da causa, né? Na próxima oportunidade, vamos ver se convido o Tico para falar especificamente sobre a situação do Flamengo e do AD Guarulhos, que está numa situação bastante calamitosa. E também enxergo que é uma aberração as entidades de classe não poder usar o espaço do Flamengo. Isso é uma calamidade para a cidade. Aquele estádio, ele foi construído pelo poder público de nossa cidade, do nosso particular. Verdade. Agora, vereador, eu vou pedir para o senhor, uma gentileza, nos informar depois, até amanhã, o resultado dessa reunião com o prefeito, com o governo, que o senhor pretende fazer. Pode contar com esse vereador, Pedro. Ok, obrigado, vereador Tico Emerson. Agradeço. Vamos a um rápido intervalo. Em seguida, sair dos bastidores do deputado Alencar, né? O deputado Alencar foi até acusado de ter arrombado o cadeado do estádio. Eu quero falar com ele sobre isso. Rapaz. 2 minutos. Radar de notícia. 102,5. Imprensa FM. 31 minutos, 7h31. Repetindo uma notícia hoje mundial, né? Verdade. A polícia faz operação surpresa e prende dirigentes da FIFA por corrupção. Segundo o The New York Times, policiais invadiram o Hotel 5 Estrelas em Zurique, na Suíça, e efetuaram prisões. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, é um dos detidos. Atenção, é uma operação norte-americana. O FBI, a Polícia Federal Norte-Americana, é que pediu a prisão desses dirigentes da FIFA. Vai, um escândalo mundial. Bom, conosco aqui no estúdio, o deputado estadual Alencar, do PT de Guarulhos. Bom dia, deputado. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia a todos aqui do Radar, toda a equipe, todos que nos acompanham. Prazer estar aqui novamente. O senhor nos trouxe um convite aqui, mas antes eu quero falar, estava falando com o vereador Tico Emerson, correu ontem um boato que o senhor que teria mandado arrombar os cadeados do estádio Cícero Miranda. Eu estive no Cícero Miranda, na verdade cheguei lá no intervalo, né, pro segundo tempo, na final aí da Copa Nacional, portanto eu cheguei e estava em andamento, mas acompanhei aí a questão dos times que queriam jogar lá, disputar a final do campeonato, estava autorizado aí até quinta-noite, né, na sexta-feira, depois avisaram que não teria jogo, né, e o pessoal ficou, de fato, um pouco revoltado com a situação, porque o espaço é público, todo mundo sabe que no final de semana todo mundo gosta de jogar sua bola, praticar seu esporte, e o Cícero Miranda acaba tendo vários jogos especiais, algumas finais de campeonato aí dos times da cidade de Guarulhos, né? Falamos diversas vezes com o governo, o próprio secretário Benê, onde disse que o campo teria autorização, mas não estava aberto. Cheguei lá depois do intervalo, os times antes conseguiram abrir o estádio e depois cheguei e vi o segundo tempo do jogo, né? Porque eu acho que o estádio de fato tem que permanecer abertos aí para o pessoal estar jogando bola, né? Com essa atividade esportiva. E acho que tem que achar uma saída, seja o Cícero, seja o Decaro, seja outros estádios, né? E aí a secretaria, junto com o governo, achar uma saída, coloca os comissionados da secretaria para estar no final de semana, ou o pessoal que tem lá os cargos designados, né? O que não pode é fechar. Ou escala, né? Fazer escala, né? De horas. O que não pode é o trabalhador que quer jogar sua bola no final de semana não ter espaço, sendo que nós temos, né? Temos vários. E havia uma final de campeonato marcada, hein? Só que absurdo, hein? Então, e aí, para aproveitar e cumprimentar o Tico, que tem um compromisso também, que teve aqui, falou há pouco, tem um compromisso com o futebol amador da cidade de Guarulhos, já de longa data, com o pessoal da Liga. Sei que o Tico defende bastante os times. Parabéns aí, Tico, pelo trabalho também. Quer falar desse assunto? Não, eu só gostaria de saber, de falar que eu acho que realmente é importante. Eu gosto quando vejo uma pessoa com atitude. Se alguém foi lá e quebrou, simplesmente tinha autorização do governo e o secretário não pode simplesmente fechar os campos. Olha, numa final de campeonato, quebrar um cadeado é o de menos. É o de menos. Eu acho que precisamos de pessoas de atitude. Eu até fiquei contente. Me falar que foi o Alencar, eu falei, eu acho que ele está correto. Eu dei apoio político ali com os times a todo momento, né?
Minha assessoria estava lá desde o início, mas eu cheguei no segundo tempo, porque eu estava numa reunião no Vale dos Machados tratando da reintegração de posse, que corre risco ali. Vereador, deputado, o senhor nos traz aqui um convite, lançamento da Frente Parlamentar Guarulhos Quer Metrô. Quinta-feira, amanhã, 28 de maio, às 9 da manhã, na Assembleia Legislativa. O que vai acontecer lá, deputado? Nós vamos fazer o lançamento da frente. Todo mundo sabe do movimento que foi lançado aqui em 2013, com a participação de diversos vereadores, entidades empresariais, sindicais, né? Onde tivemos avanços, que foi o compromisso de ter o metrô até a cidade de Guarulhos, na altura do Shopping Internacional, compromisso esse do secretário Jurandir, do governo do estado, e que teve o compromisso de liberação de 4 bilhões da presidenta Dilma, que veio anunciar, inclusive, no Céu Pimentas, em novembro de 2013. Porém, ontem mesmo saiu uma matéria na Folha de São Paulo dizendo que as obras do metrô são lentas, né? Demoram em média 2 km por ano. Quer dizer, muito pouco, né? Se a gente considerar aí a demanda que tem na Grande São Paulo. O objetivo dessa frente é estar fazendo o debate e o acompanhamento de todo o desdobramento sobre a obra do metrô até a cidade de Guarulhos. Nós queremos fazer um acompanhamento de perto para justamente estar cobrando o governo do estado para que o ritmo, os procedimentos burocráticos, o problema de licitação, de projeto, de licenciamento, de execução da obra não seja tão lento como tem sido a prática, né? É possível, se a gente tiver vontade política, fazer num ritmo maior, né? E a gente não quer que essa obra fique emperrada eventualmente por qualquer outra situação. E ao mesmo tempo queremos fazer o debate, não só nessa audiência, aqui é só o lançamento da frente. A frente parlamentar é composta de diversos deputados, diversos partidos, né? A gente quer fazer o debate da importância do metrô vir até o centro. Não dá para a gente também aceitar simplesmente essa proposta que para no shopping. Nós queremos estar fazendo o debate da importância de vir até o centro. Deputado, eu vejo aqui no convite a participação do prefeito Almeida, do secretário de Transporte de Guarulhos, Atílio Pereira, do presidente da Câmara de Guarulhos, professor Jesus, e o Arão Rubens de Oliveira, presidente da Agende, é isso? Isso. Representando o que, os empresários, é isso? Sim, todo o conjunto das entidades, e também aí o Clodoaldo, que é o secretário estadual, né? Pelicione. Por ser secretário, da importância dele estar presente. Ele é o secretário estadual? Secretário estadual, né? O Jurandir saiu, agora está o Clodoaldo. Disse para nós que quer participar desse debate, então a gente estamos convidando a população de Guarulhos, quem quiser acompanhar, amanhã, 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa. Me fizeram uma pergunta, eu vou repassar para o senhor. Não seria mais importante fazer em Guarulhos esse evento? Sim, porque nós fizemos esse primeiro na Assembleia. Os atos do movimento foram todos em Guarulhos, né? Agora nós estamos fazendo uma frente parlamentar, buscando apoio de outros deputados, de outros partidos, para também apoiar essa luta, né? É o lançamento oficial da frente, né? Então a gente quer fazer na Assembleia Legislativa para que os outros deputados também, que estejam pela casa, possam estar passando no evento, manifestar seu apoio, mas nós queremos fazer o debate, inclusive, quero no momento oportuno, estamos tentando já entrar em contato, quem sabe trazer o Demônios da Garoa, uma oportunidade para vir conversar com a cidade de Guarulhos, porque eles fizeram a música do Trem das 11. Então tem muita história ali sobre o trem da Cantareira, que era o trem do Jaçanã, que inclusive tem uma estação na Quarto Centenário. Queremos que ele venha lá falar um pouco por que da razão dessa música, qual foi a origem dela, se já pegaram aquele trem, enfim, qual a razão. Então a gente quer fazer outras atividades aqui também na cidade de Guarulhos. E trazer o secretário a Guarulhos, é possível? Queremos e vamos fazer esse debate com ele, porque além da questão do metrô, tem a linha 13, que está em execução, uma linha da CPTM, vem da Penha até o aeroporto, e nós estamos fazendo o debate sobre a extensão dela até o Bom Sucesso, e já tivemos acesso ao estudo preliminar da CPTM, onde aponta que a extensão do Bom Sucesso é uma boa saída, porque o número de passageiros vai ser bem maior do que parar no aeroporto, tão somente. Deputado, me atualize, por favor. O secretário Jurandir Fernandes saiu da pasta? Saiu da pasta. Saiu no final do ano, entrou o Clodoaldo. Clodoaldo era o presidente do DR e agora está na Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Deputado Alencar, pois não. Com relação ainda a essa questão, sempre me chamou a atenção o seguinte: eu nunca vi um estudo, pelo menos preliminar, de custos. Quanto efetivamente iria custar esse metrô até Guarulhos? Se haveria outras opções, por exemplo, em vez de vir subterrâneo, o monotrilho. Existe esse levantamento de custos? A obra da linha 2, essa extensão que já está definida até a cidade de Guarulhos, ela custa em torno de 10 a 11 bi. Né?
Desse valor, 4 bilhões é do governo federal, da presidenta Dilma, destinado ao governo do estado. O restante é do próprio estado. O metrô tem a média aí, segundo os estudos da própria secretaria, em torno de 400 a 500 milhões cada quilômetro. Porque, na verdade, é subterrâneo, você tem todo um processo de engenharia ali que é delicado, né? Então, isso é da linha 2. Sobre outras alternativas para a cidade de Guarulhos, talvez a melhor seria a extensão do Tucuruvi, está mais próximo, né? Mas a própria construção do corredor é uma prova de que o governo do estado não queria trazer o metrô para Guarulhos, né? Eles fazem o corredor justamente no antigo trajeto do Trem das 11, é o mesmo. O Trem das 11 vem do Jaçanã, passar pela Vila Galvão, e assim vai Torre Tibagi, Vila Augusta, Gupuúva, Centro, até a base aérea. É o mesmo trajeto, não tem diferença. Essa é a prova. O que o governo do estado faz ao construir o corredor? Eu levo o guarulhense mais rápido ao metrô, mais de ônibus. Essa era a melhor alternativa. Mas da Vila Galvão ao Tucuruvi eu não vejo também. Pois é, nós já estamos cobrando, porque não tem sentido parar a obra final no Tucuruvi. Nós queremos uma extensão, na Vila Galvão, queremos uma extensão, né? Existe outros estudos na Secretaria de Transporte Estadual, no metrô, sobre outras linhas para a cidade de Guarulhos, né? Por exemplo, a linha 19. O secretário disse no início do ano que vai lançar uma PPP, como nos moldes da linha 4, para as empresas fazerem o projeto e, enfim, está tocando a obra. Essa é a linha perfeita para a cidade, perfeita. Uma linha que sai da Zona Sul, passa pelo centro de São Paulo, passa pelo Pari, ali a região do Brás, pula para o lado de cada Dutra, ali na região da Vila Maria, e vem entrando pela Vila Endes, chegando, passando pelo centro, indo até o Secap, né? Essa seria a ideal. Lógico que é uma linha aí de 26 quilômetros, muito mais caro do que esses 11 quilômetros. Porém, o metrô, por não ser uma coisa que se começa hoje e termina amanhã, por isso que nós queremos fazer o debate, tem muita gente dizendo, pô, mas não vai ser pronto agora, por que você está nessa? Porque se a gente demorar de fazer a luta política, mais longe ficará para chegar. Exatamente. E nós temos que pensar também no futuro da cidade de Guarulhos. Né? O senhor acredita efetivamente em qual metrô? No Internacional ou esse aqui no Tucuruvi, na Vila Galvão? Eu acredito no momento na linha 2. Acho que o Tucuruvi morreu. O governo do estado a fazer o corredor, ele colocou uma pá de cal. Agora, a linha 19, nós temos que fazer o debate. Esse corredor é um paliativo, né? É um paliativo. Né? Nós temos que fazer o debate também da linha 19, é uma coisa futura, mas temos que fazer Deputado, eu quero aproveitar, eu quero abordar um tema político, está repercutindo muito, e muito mal para o senhor, nas redes sociais. O senhor foi fotografado com uma camiseta com a frase impeachment é meu jogo. Uma frase considerada vulgar. Como é que o senhor reage a isso? Olha, eu estava na manifestação do dia 13 de março, enfim, muita gente lá defendendo a democracia, contra o impeachment, que estavam defendendo na época a presidenta Dilma. Tinha alguns manifestantes lá, o pessoal deu a camiseta, a gente colocou na hora, sem nenhum problema, mas é importante também rememorar o porquê essa expressão, né? Durante o Carnaval, Rede Globo fazendo uma matéria em Fortaleza, sobre o Carnaval, enfim, sobre as festas populares. A gente sabe que o Nordeste, dentre outros lugares do país, tem muita tradição, aliás, o Brasil, né? E algumas pessoas brincando com esses cartazes no fundo da pessoa entrevistada, passando na televisão. E aí a pessoa que teve a ideia, depois ela publicou um vídeo dizendo o porquê. Dizendo que em alguns locais lá, essa expressão significa para eles algo que não tem credibilidade, ou seja, algo que não tem consistência, que não tem cabimento, que não tem condições de ocorrer, né? Então esse é o sentido da expressão. Algumas pessoas têm manifestado no Facebook, manifestaram à época principalmente, né? Dizendo que isso era uma expressão com outra conotação, não tem nada disso, né? Pelo contrário, é uma expressão política, regional. Talvez no Sul seja vulgar, né? Pode ser, mas eles quiseram dar a conotação dela. Eles têm um vídeo do próprio autor, né? Um rapaz ligado à cultura, que aí o pessoal foi atrás. Por quê? Qual o significado dessa expressão, né? Não é algo que não tem credibilidade, que não tem consistência para ocorrer, e nós acreditamos que o impeachment não teria condições de ocorrer, por isso essa questão, né? Agora, se talvez eventualmente tenha ofendido, acho que não foi a intenção nenhuma, né? De usar naquele momento,
durante a caminhada, né, durante a manifestação. Pelo contrário, era só dizer também que a gente não acredita na ocorrência do impeachment, porque do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, não é qualquer subsídio. Aliás, os próprios juristas constitucionalistas do país estão dizendo isso, né? Não tem subsídio que sustente um eventual impeachment. Né? Quero aproveitar e abordar outro tema político, porque nessa crise financeira da Prefeitura, eu já ouvi até petistas adversários do senhor dizendo isso, já ouvi vereadores da oposição, não vi nenhum vereador da situação defendendo. Dizem que o Alencar, quando foi secretário de governo, gastou 2 vezes o orçamento, foi ele que prejudicou o caixa da Prefeitura. Olha, aos que dizem isso, primeiro eu quero agradecer por considerar meu período no governo. Afinal de contas, eu saí dia 2 de abril de 2010. 2010? Então, dia 2 de abril de 2010. 5 anos. Então, dizer que a que eu fiz causou tudo isso significa que só considero um período da gestão, né? Fico feliz em reconhecer o trabalho que eu estava à frente da Secretaria de Governo, que eu fiz com 5 anos não conseguiram recuperar? Poderia ter essa leitura? Então, tem alguma coisa errada aí, né? Dizer que eu sou responsável, acho que não tem nada. Eu fiz aquilo que qualquer secretário de governo faz, acompanhar as ações do governo, defender, trabalhar. Acompanhei, né, coisas importantes desde o início, por exemplo, o debate do bilhete único, né, que foi muito forte. A definição, por exemplo, dos locais das UPAs, ainda faltam 2 serem inauguradas, precisam, né? Tem a do São João, tem a da UPA Continental, a da ETA junto com o Carlão à época. Enfim, agora vim falar que aquilo que ocorreu na Prefeitura de Guarulhos nesse período, basta pegar os números, bota os economistas, os estudiosos. Essa herança não é sua, então. Ligado à oposição, né? Ou esses supostos colegas, né? Companheiros de partido que eventualmente estão fazendo. Aliás, um dia, o secretário Nestor, ele disse para mim, acho que em 2012, é isso, né? Nestor saiu em 2013, 2012. Ele falou, olha, o Nestor, todo mundo sabe, ele foi secretário do ex-prefeito Eloy, secretário do prefeito Almeida, 4 anos e 8 do Eloy. Ele disse que fizeram até falei, Nestor, eu só escuto essas coisas de corredor, né? Não vejo ninguém colocar na reunião, gostaria, para poder fazer o debate aberto, né? Conversar de canto, todo mundo é bom, né? O duro é fazer o debate. Cara a cara. Aí ele falou, Alencar, me colocaram isso. Eu falei, olha, gente, isso aqui é uma covardia, fazer isso com o Alencar, uma falta de responsabilidade. É muito ruim fazer esse tipo de debate dessa forma. O Alencar não tem responsabilidade alguma, ficou até dia 2 de abril no governo, né? 2010, isso começou o processo em 2012, né? 2013. Estou vendo que talvez não tenham muita coisa para falar. Né? Então tentando, alguns utilizando a camiseta que tem esse cunho regional de expressão, né? E outros tentando fazer que no período de 1 ano que eu fiquei no governo teria a coisa desandado, né? Deputado, vou pedir uma parte ao Rodrigo Souza, é isso, produção? Fala, Rodrigo. Bom dia novamente, Pedro. Bom dia, deputado Alencar Santana. Pedro, já estou aqui no bairro Lavras, em frente à rede de ônibus Vila Galvão, e eu confirmo aquela informação que eu dei anteriormente, que os BRTs não estão rodando hoje por determinação do sindicato dos condutores, Pedro. Eu conversei com alguns funcionários aqui, segundo me falaram, o sindicato esteve aqui pela manhã, alguns dirigentes do sindicato, diretores estiveram aqui pela manhã, fizeram uma reunião com a categoria, e essa paralisação é uma forma aí de pressionar a empresa a fazer o repasse, né, que o sindicato quer, que está em torno aí de 18%, e a empresa está oferecendo apenas 8%. Segundo esses funcionários, Pedro, os motoristas credenciados a pilotar esses ônibus eles já foram para casa, foram dispensados, e é bem provável que eles não funcionem hoje. Ou seja, é uma retaliação política, sim. Rodrigo, só os ônibus grandes, é isso? Exatamente, só aqueles 20 ônibus, Pedro, que estão em fase experimental aí, para levar o povo entre aqui o São João e a região da Vila Galvão. Tá ok. Obrigado pela participação, Rodrigo. Aliás, eu vi uma discussão no sindicato, acompanhei de perto, Pedro. Para se dirigir esse ônibus, existe todo um perigo maior. O que o sindicato estava pedindo é que também, já que existe uma responsabilidade maior, o motorista também receba por isso. Faz sentido também, né? Faz sentido. Mas ele é bem maior. Mas o momento é crítico. Nós sabemos que o vereador Brinquinho preside o sindicato dos condutores. O vereador Brinquinho está meio rompido com o governo. Enfim, é um momento meio crítico. Deputado Alencar, obrigado pela participação. Se tiver algo a finalizar. Não, só dizer, de fato, essa questão aí dos condutores, né, na própria entrega dos ônibus, a gente mencionou isso, o Brinquinho estava lá, porque o sindicato disse que como são ônibus especiais de um outro tamanho, que exige inclusive carteira E, ao contrário dos outros que é D,
que esses motoristas deveriam ganhar, a empresa deveria pagar um valor maior, né? Acho que essa é a luta da categoria, dentre elas também a questão do dissídio, né, coletivo, Exato. que eu acho que a empresa tem que observar bem, porque são pessoas que no dia a dia aí conduzem diversos trabalhadores, às vezes o ônibus lotado, e precisam ter a devida remuneração, porque é um estresse, imagina o dia a dia se ali se dirigindo, a né? responsabilidade, né? Enorme. Mas agradecer Roberto Samuel, Pedro Notaro, todos aqui, o Arnônico, que a gente conversou há pouco, todos aqui do Radar, e você que nos acompanha. Estou à disposição e amanhã às 9 horas, na Assembleia Legislativa, Frente Parlamentar Guarulhos, que é metrô. Obrigado, deputado Alencar. 2 minutos, voltaremos com Inajara Nogueira. Radar de notícia. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 52 minutos, 7h52. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro, Inajara e amigos do Radar. Inajara Nogueira, bom dia. Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia a todos. Só repercutindo mais uma vez, notícia mundial, né? Polícia faz operação surpresa e prende dirigentes da FIFA por corrupção. Ação do FBI, a Polícia Federal Norte-Americana. Segundo o jornal The New York Times, policiais invadiram o hotel 5 estrelas em Zurique, na Suíça. Rapaz, é a corrupção. Corrupção no futebol, na FIFA, mundial e no Brasil, vai bem? Fala aí, Najara. Pedro, o Lima do Consegue, ele ligou para nós informando que nas reuniões não há presença mais dos GCMs, que eles estão alegando que eles não recebem mais hora extra, então eles não podem comparecer mais às reuniões do Consegue. Secretário João Dácio, o senhor também tem comissionados, né, secretário? Pode mandar um comissionado lá, né? Pedro, só falar em hora extra, nós estávamos conversando com o Tico Emerson nos bastidores, aí surgiu uma sugestão. Por que a prefeitura não deixa sob a responsabilidade da Liga, por exemplo, abrir e fechar o estádio, funcionários da Liga? Porque aí não tem ferramenta de chantagem, entendeu? Entendeu? Sim. Quer que eu responda claramente, não? Verdade. Falando em consegues, eu vi ontem na Rede Globo uma reportagem, algumas cidades instalando o aplicativo WhatsApp para acionar a polícia. Interessante isso, né? Muito interessante. Isso foi o consegue da cidade de Jaú que conseguiu. Prossiga. O Jaci do Cocaia, ele reclama que a Proguaru fez uma limpeza na Praça do Pinguim, no Cocaia. Praça do Pinguim? Mas eles cortaram muitas plantas, inclusive algumas mudas de árvore. Eles realmente fizeram a limpeza. Exageraram na limpeza. Olha aqui, existe uma Praça do Pinguim? Praça do Não Pinguim. conheço. No Cocaia? Será que tem Praça do Pombo também? Procura aí no Google, produção. O que mais? O Jorge Danilo, ele reclama que na rua Visconde de Cairu, Praça Transguarulhense, ficou muita sujeira após o show de domingo e até agora não foi limpo. Quem fará essa limpeza? Proguaru, vamos encaminhar. Tá aqui, ó, banheiros largados e vandalismo do Parque Linear. Foi terrível, né? Foi pior depois do show, né? Os vândalos apareceram. O Flávio do Macedo, ele reclama de um buraco na Avenida Monteiro Lobato, em frente ao número 825. Pois é, ontem eu recebi a informação que a Proguaru está sem massa asfáltica. Está tentando pedir emprestada para o SAI. Vai vendo, hein? Tá complicado. O Antônio Luiz do Vale, ele reclama que na rua Uribai, em frente ao 128, no Jardim Quarto Centenário, no Lavras, essa rua é um cruzamento com a estrada do Lavras. Conheço. Há 2 vazamentos de água há mais de 40 dias. Os moradores já ligaram no SAAI e até o momento não foram atendidos. Bom, vazamento é mais fácil consertar, né? O SAAI 0800 10 10 42, vamos encaminhar para a assessoria, tá? E falando em vazamento de água, o SAAI disponibilizou para os celulares, somente aqueles que têm o sistema operacional iOS, um aplicativo para consultas para as pessoas pegarem segunda via de conta, obter detalhes do cliente, quando haverá rodízio de abastecimento de água e os bairros, e um canal de atendimento ao cidadão. Vou saber, vou baixar o aplicativo. Mais alguma coisa? E o Cabral, ele reclama que na Avenida Sargento da Aeronáutica Jaime Regalo Pereira, na cidade de Jardim Cumbica, há um buraco nessa avenida há mais de 3 meses. E ele solicita a operação tapa-buraco. Rapaz, mas nem o buraco do Arnone estão resolvendo, rapaz. Tá difícil, hein? Que mais? E o Silvio da Vila Dinamarca, ele relata que acabaram com os campos de futebol do bairro. No total eram 6. E agora as crianças têm que jogar bola na rua e muitas delas já foram atropeladas. Campinhos de periferia vão sumindo, né? Espera só um pouquinho, Najara. Fala, Virgílio. Meu destaque final tem Palmeiras e Asa hoje pela Copa do Brasil no Allianz Parque. Allianz Parque. E no domingo, Palmeiras e Corinthians. Clássico paulista?
E o Oswaldo Oliveira está balançando, viu? Lá no estádio do Corinthians? Na Arena Corinthians. Na Arena Corinthians. Não tem nome ainda, né? Não tem patrocínio? Eles falam que está negociando naming rights, essas coisas, mas ainda... Tá certo. E, Pedro, pode falar. Ó, a nossa produção achou uma Praça do Pombo na Vila Augusta. Jura? Opa. E o nosso ouvinte Mário Machado informou para nós que no Jardim Angélica também tem uma Praça dos Pombos. É, Praça do Pombo, CEP 04515-020, Vila Augusta. Eu sei que na capital tem uma rua chamada Tiro ao Pombo. Praça do Pombo. Viva o Pombo. Pombo final, quer dizer, ponto final da edição de hoje. Então, todo um bom dia, um ótimo... o reprise do programa, logo mais às 22 horas pela TV Guarulhos. E produção, precisamos colocar o programa no YouTube, viu? Estão se esquecendo, né? Tá. E até amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Até lá. No ar, radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.